Mas a Franciane está aqui do meu lado ainda para dizer que, além das agressões verbais, hematomas também foram deixados nos braços, não é, Franciane? Aqui no braço. Usou a minha deficiência também para me chamar para usar o preconceito muito explícito. Vou fazer uma pequena galinha. Cortei esse pedacinho de isopor aqui, né? Para ser o corpinho. Aqui tem mais um pedacinho. Para colocar aqui na frente para ser o pescoço. E mais um pedacinho aqui, ó. Para prender aqui atrás para ser o rabo. Se você já tiver um isopor grande em casa, largo, já pode fazer o formato do rabo do pescoço junto com o corpo, sem precisar desses dois pedacinhos. Mas como o meu isopor aqui, o volume é pequeno, eu tive que fazer o pescoço de ferro, de isopor. Enfiei um ferro, né? Aqui vocês estão vendo a pontinha de um lado a outro e vou colocar aqui no isopor. A mesma coisa eu vou fazer com o rabo. Aí prendi, né? Aí fica assim. Essa parte aqui da frente vai ser a parte do pescoço e atrás o rabo. Aí cortei um pedaço de ferro, né? Pode ser de 4.2, fino. Aqui é um pedaço de ferro de varal. Eu estou usando de varal. É um arame parecido tipo galvanizado. Mas você pode usar o ferrinho mais fino, né? Aquele 4.2 lá. De fazer estribo. Entortar aqui a pontinha, né? Que essa pontinha aqui vai ser o bico. E aqui eu vou encaixar aqui na frente, por dentro desses arames. Então encaixei. Agora eu vou pegar mais um pedacinho de arame e colocar aqui e dar uma apertadinha aqui por trás para essa folga que ficou aqui, o ferro colar mais no isopor. Então prendi ali o ferrinho, né? Que é para simbolizar o bico. Ficou mais ou menos assim na frente, ó. Como a galinha vai ser pequena, vou usar para as pernas esses dois pedacinhos de ferros. Cada um aqui tem 19 centímetros, né? Sendo que uma parte vai para dentro do isopor e outra partezinha vai para dentro da base, né? Que a gente vai jogar massa por cima e vai encurtar mais. Então 19 centímetros para cada lado. É esse tipo de ferro aqui. Mas vocês podem usar ferro de construção, né? Um ferro mais fino. Pode ser até o 6.3. Prendi as duas perninhas, né? Ficou até engraçadinho, ó. E vai ficar assim, desse jeito. Aperto ela um pouco aqui com o arame e aqui também. E pode ser nesse mesmo arame aqui que enrolou no corpo para ela ficar mais fixa. Ou se não, enrola um pouquinho de arame aqui, chama para outra perna, enrola, une as duas pontas cá em cima e aperta bastante com o alicate por cima, para a perna ficar fixa, né? Fiz um grampozinho, né? Com esse ferro aqui, ele é assim branco, mas isso aqui é um ferrozinho, né? Um aramezinho resistente, é aqueles arames de varal. Eu utilizo muito esse aqui, ó.
Ele serve bastante para fazer muitas coisas. Então vou colocar aqui, ó. Coloca ele aqui. E vou prender com o arame, né? Que é a parte que vai para a base. Só isso aqui já suporta bastante. Então é isso aí. Agora eu vou preparar uma massinha ali para cobrir ele de massa. 2 medidas de areia e 1 de cimento. Vou preparar massa, 2 medidas de areia por 1 de cimento. Como a galinha ali é pequena, né? Não vai precisar de tanta massa. Mas aí, aqui sobrar já deixa para colocar na base. Tô colocando aqui, ó, na peneira para vocês verem que a areia tem que ser peneirada, né? Para poder sair esses ciscos, essas pedras. Mistura o cimento com areia bem misturado, né? Até ficar todo por um. Depois jogar uma águazinha e põe a luva na mão e passa, vai pegando com a mão e passando na peça toda. Se não quiser passar com a mão, usa a ferramentazinha mesmo. Uma colherzinha de chá, uma ferramentazinha que você tem bonitinha ou até feinha mesmo. Dá uma borrifadinha de leve na peça, né? E vai pegando a massa com a mão e vai colocando na peça. Preenche a peça toda de cimento, entendeu? Lembrando que essa é a primeira massa. Amanhã, quando secar, a gente vai fazer uma massazinha para modelar, entendeu? Então a gente vai passar na peça toda. E é isso aí, hein? Depois eu volto com os demais procedimentos. Então passei no cimento nela toda, tá puxando um pouquinho ali. Peguei um pouquinho da massa e coloquei aqui para colocar a base aqui em cima. Porque quando não coloca isso, tem pessoas que às vezes não sabem fazer, assim tá aprendendo, entendeu? Ou até às vezes na pressa a pontinha do ferro fica pegando, né, no chão. Aí a pessoa vem depois e joga a massa por cima. Aí quando seca ela fica querendo virar, né, para os lados, para frente ou para trás. Polvilhei um pouco de cimento por cima dela para puxar mais, né? Já escurei ela aqui e venho dando uma alisadinha nela para ir ajeitando mais, né? E tirando as imperfeições. Amanhã, com a massa de modelar, já não pega muita massa, né? Faz uma massinha um pouco molinha de modelar, 2 medidas de cimento, 1 de areia. E passa nela toda, né? Rapidinho. Depois faz o mesmo processo, né? Passa o pincel para tirar as imperfeições e faz os detalhezinhos com o restinho da massa já mais seco. Agora eu pego o resto da massa que sobrou e vou jogando aqui, né? Em cima da base. Amanhã mesmo ela já vai estar seca para modelar e em pezinha. Coloca na base toda, entre as ferragens, vai agitando bonitinho. Na verdade, hoje ainda, quando eu puxar mais tarde, eu já vou tirar esse bodinho de tinta aqui que está escorando ela, para ela ficar em pé sozinha. Coloquei aqui em cima da crista 6 pedacinhos de arame e enterrei. Porque aqui, quando ela estiver seca, esses arames aqui já vai estar fixo, né? Quando a massa secar. Então, como assim de modelar, a gente vem colocando aqui ó, com cuidado para simbolizar aqueles detalhezinhos que tem na crista. Ou caso queira, pega um pouquinho de cimento ali com a mão, põe ali no cantinho ali daquela massinha, mistura e já vai colocando aqui, né? Para ir dando até logo um detalhezinho, né? E aí no momento de modelar, o que tiver faltando, conserta. Aproveitei e coloquei logo a coxinha aqui embaixo do rabo, que aqui ela tem uma partezinha que é bem volumosa. Então já é noite,
Não tem nem 3 horas de relógio ainda que eu coloquei ela ali em pé, né? Se bem tiver umas 2 horas nessa faixa, aí eu já tirei o balde, a escória que eu tinha colocado ali. Então é isso aí, no dia seguinte ao amanhecer, eu tirei o plástico que estava aqui embaixo e ela ficou assim, ó, seca e em pé. Seguinte ao amanhecer. Então agora eu vou preparar a massa de modelar a minha galinha, que são 2 medidas de areia peneirada, né, para tirar os ciscos, as pedrinhas, e 2 medidas de cimento com água. Somente isso aí. Tem pessoas que usam cola, detergente, essas coisas, mas geralmente eu uso natural. Às vezes, quando eu quero, eu coloco detergente para a massa ficar mais macia, dar uma ligazinha. Então primeiro eu deixo ela até um pouco mais molinha, não tão mole, né? Que é para ir pegando com a mão e passando rapidinho na peça toda, né? Aí depois o restinho que vai sobrar mais durinho é que eu vou apertando, né? Deixando ele macio e fazendo os detalhezinhos da galinha. Então quando eu chego de trabalhar, eu gosto de trabalhar sempre na sala, mas coloco um plásticozinho no chão, ali é uma vasilhinha com água e pincel. Aqui eu tenho outra para lavar a mão, pincel seco para limpar a sujeira quando eu modelar. E a massinha aqui, ó, que é para eu ir passando na peça. Então passo a água nela toda, né, com o pincel, até com o borrifador, se tiver aí, que é para começar a ir colocando a massa de modelar nela e tirar essa sequidão. Coloquei ela de lado aqui, como eu falei para vocês, né, que não dá para gravar e ficar fazendo ao mesmo tempo, que é complicado. Então vou mostrar só o primeiro passo, né? Você vai pegando a massinha que tá mole e vai passando, né, nela toda. Eu tô com o celular aqui agora na mão, mas pode pegar ela com a mão e ir passando, segurando com uma e passando com a outra, entendeu? Essa camada aqui nem precisa ser grossa, é uma camada bem fina mesmo. Aí vai deslizando a palma da mão assim, ó. Já vai deixando ela assim, lisinha. Aí à medida que for secando aqui, depois passa o pincel úmido para tirar as imperfeições. Do outro lado faz a mesma coisa. Pode segurar ela com a mão e ir passando com a outra, que ajuda mais, alisando sempre assim, ó, como fica bem lisinho. Aqui no bico, né, coloca um pouquinho de massinha em cima daquele bico que já estava com a primeira massa que está por cima do ferro, e vem dando uma apertadinha aqui e aqui também. Aqui na parte da crista modela também por cima da primeira crista, e depois vem recortando com a facazinha para ir detalhando e tirando essa massinha de dentro aqui dos detalhes, né? Aí após tirar, passa um pincelzinho úmido. Então após passar a massinha nela toda, vem alisando todinha para tirar as imperfeições, né? E depois disso aqui faz os detalhezinhos, riscos, ou faz pininha com a própria massa. Aí vai ficar o próprio critério da pessoa que vai fazer. Aqui na frente eu coloquei uma coxa gordinha, colei aqui para ficar tipo papo cheio, né? Coloquei uma coxinha aqui, mais um pouquinho aqui embaixo, e assim eu fiz de todos os lados. Já a perninha vai passando ali na massinha mole e vai fazendo assim, ó, em vez de passar com o dedo, né? Porque a perninha já tá grossa, senão se botar muita massa vai ficar grossa demais. Esse ferrinho aqui embaixo. Nessa partezinha aqui do pescoço, que é aquela partezinha que a galinha tem, parecendo o cabelo assim caído, né? Coloca bastante massa e vai agitando com o dedo desse lado aqui na frente, do outro lado e atrás também. Aí depois vem dando uma ajeitadazinha com o pincel, entendeu? Para fazer a barbelazinha que fica embaixo do bico, você faz 2 coxinhas dessa assim, né? De cimento, e cola um de cada lado. E depois passa o pincel nela aqui por baixo, por cima e por dentro,
por dentro para ajeitar. Para ficar mais seguro ainda, você coloca um pedacinho de arame aqui dentro, de baixo para cima, para ficar mais seguro ainda. E depois vem ajeitando, né? Para fazer o olhinho, eu cavei um pouquinho só aqui, mais ou menos no meio, em direção ao meio da crista. Um pouquinho de cada lado no formatozinho de um pão, tipo 2 arcos assim, um para baixo e outro para cima. Tira com a faquinha, dá uma cavadinha, depois pega uma bolinha, encaixa dentro e vai ajeitando, né, dando uma cavadinha aqui aos redores e depois passa o pincelzinho úmido e do outro lado faz a mesma coisa. Quando a massinha já estiver um pouco sequinha, né, eu faço esse detalhe aqui, ó. Existe a possibilidade de vocês fazer outros detalhes, ou pode fazer um bocado de peninha de massa, né, e ir colando, depois faz uns riscozinhos com faca para ficar mais detalhado. Mas sempre eu gosto de trabalhar assim, ó. Pedaço de cobre, venho fazendo essas marquinhas aqui, né, como que fosse o cabelo, né. Aí faz aqui certinho, depois passa para o outro lado e faz também. Que é para ficar bem detalhado na hora que pintar e tem que cavar bem fundo para na hora que pintar não sumir. Depois que secar um pouquinho, dá uma limpadinha com o pincel seco. Para fazer as asas, você pega uma coxa bem grande, né, de massa, cola aqui do lado, feito já colei a outra ali. Olha de frente, né, para ver se está certinho com a direção da outra. E vai apertando aqui, ó. Vai colando aqui tudo do lado. A exportar vacinas prontas, divulgou uma lista dos próximos países que irão receber e o Brasil, infelizmente, não aparece. A Índia está priorizando parceiros regionais, então vai enviar vacinas. E aí depois vai arrumando, né? Aqui tá complicado para mim porque eu tô filmando. Vai arrumando ela e depois faz mais uns detalhezinhos. Entenderam? Para fazer esses detalhezinhos da asa, eu venho cavando assim com a pontinha da faca, entendeu? E faz esses detalhes na asa toda. E se quiser depois ainda vem ajeitando com o dedinho, para ficar mais bonitinho. Ou você pode fazer também outro detalhe da forma que você queira. Aqui na frente também esse risquinho eu fiz a mesma coisa assim, usando essas varinhas. Botei mais uma coxinha aqui para o rabo ficar mais bonitinho para cima, né? E depois que você faz esses riscos, limpa tudinho. A mesma coisa aqui na frente, né? Nas asas também. Coloca uma coxinha aqui embaixo para ficar mais gordinho, aquele volume. Faz a coxinha, né? Pega um pouquinho de massa, cola aqui, ó. Vai apertando. E para fazer os pés, usa 3 cobrinhas de massa aqui na frente e uma atrás. Depois vem ajeitando com um pincelzinho úmido, né? Ou se não, coloca um bolozinho de massa e vem recortando os 3 dedos com a faca. Aqui um pouco abaixo do olho, ela tem um detalhezinho parecendo tipo a orelhinha, né? Onde a parte do ouvido da galinha, você coloca um pedacinho da massinha e vem ajeitando, né? Faz assim de um lado e do outro. E passa um pincel úmido para ir ajeitando e essa parte fixar uma na outra. Faz assim, vai secar e depois faz a do outro lado. Então é isso aí, serviço finalizado, né? Parte de modelar. Amanhã, quando ela secar, é só dar uma lixadazinha nela, passar um pouquinho de nata
água com nata de cimento, né? E pintar ela. Então, após a modelagem, no dia seguinte ela amanhece assim, sequinha. Pronta para lixar, dar uma impermeabilizada aí com a água com nata de cimento e pintar ela. Dou uma serradinha aqui para aumentar mais um pouco esses detalhezinhos e ficar bem detalhado. Passo em todos e também serra aqui, ó, para aumentar mais, ficar mais aberto aqui embaixo. Mas um negocinho desse aqui partiu. Eu tirei o arame que eu tinha colocado nele aqui e serrei um pouco mais aqui, ó, embaixo. Até vai aumentar mais um pouco o bico. Dá uma lixadinha para ficar com o acabamento mais bonitinho. Aí passa uma natazinha de cimento na peça toda, né? Não precisa ser muito grossa, fina mesmo, porque ela tem um monte de detalhes para não tapar. Agora, se a peça que você for fazer for lisa, tiver poucos detalhes, você pode preparar uma calda meia cremosa para poder passar. Então, sempre que eu pinto todas as minhas peças, eu antes gosto de pintar de branco, né? Para quando eu pintar de outra cor, realçar mais. Eu tenho tinta branca aqui, mas às vezes, se não quiser pintar de branco, é só passar massa corrida. Mas se passar massa corrida assim grossa, pode tapar os detalhes. Então eu diluo umas 3 colheres de sopa com um pouco de água e passo na peça como se for que eu estivesse pintando. Além de ficar um pouco meia rala, né? Seca rapidinho ali, rapidinho a peça fica branca. Então com o pincel mesmo eu vou passando na peça toda, né? E daqui a pouco ela tá toda sequinha para eu dar continuidade com a pintura. Eu deixo no aspecto como que fosse uma tinta. Aí passo embaixo da base também, né? Para fortalecer a base. Possa ser que, se não for para mim, alguém querer comprar em breve aí, tá levando uma obra de arte mais resistente. Caso for colocar lá no jardim em contato com a água, né? Para evitar passar água por aqui, ó. Então primeiro eu vou querer a galinha um pouco assim, meio amarelado, encardido. Então eu coloquei aqui tinta branca acrílica e só 2 gotinhas de pigmento amarelo e misturo. Aí pinto a peça toda. Vai ficar meio fraquinho, depois eu vou dando outras ademãos. Para pintar a crista, a barbela e aqui o detalhezinho da cabeça, eu misturei tinta acrílica com pigmento vermelho. Para pintar o biquinho ali de amarelo, eu estou usando tinta fosca de artesanato PVA da Acrylex. Ou você pode também misturar tinta acrílica de parede com as gotículas de pigmento amarelo. Para pintar os dedos também estou usando tinta amarela PVA, né? É um amarelo fosco. E estou deixando as pontinhas assim branca para pintar, aqui vai ser as unhas, para eu pintar de preto. Pinta as pernas de amarelo também. Para fazer o olhozinho aqui de amarelinho, toca ali, né? O cotonetezinho ali na tinta PVA, ou dá um toquinho assim e vai fazendo movimentos giratórios. Espera secar para depois fazer a bolinha preta do meio. Lembrando que o olhinho
bico e canela, pode usar tinta PVA amarela ou tinta acrílica de parede com gotinhas de pigmento amarelo e mistura. Para pintar aqui de preto, misturei tinta branca acrílica com pigmento preto. O mesmo estilo que eu fiz num pescoço, faço num rabo, né? Também com tinta preta. Para fazer a bolinha preta do olho da galinha, toca cotonetezinho ali na tinta preta, chega aqui no meio, né? E faz uma bolinha. Para fazer a unhazinha de preto, toca o cotonete ali, né? Ou um pincelzinho fino, se você tiver aí. Ali na tinta preta, né? E vem desenhando a unha. Para pintar aqui a base de verde, eu vou misturar duas tintas, azul e amarela. Vou misturar PVA azul e PVA amarela. Mas no lugar dessas duas tintas, pode-se usar tinta branca acrílica e na hora acrescenta pigmento amarelo e pigmento azul e mistura também até ficar verde. Coloquei aqui os dois componentes, amarelo e azul, e vou misturando até tornar a corzinha verde, né? Para pintar ali a base, que esse verde aqui a gente diz que simboliza o capim e a grama, né? E vai pintando a base todinha de verde. Primeiramente aqui, né? Nessas partes maiores, aqui pelo cantinho dos dedos por fora, e por último na frente, porque tem os intervalos entre um dedo e outro, e a gente vai ter que pintar com cuidado. Então, como eu falei para vocês que aqui na frente sempre é bom deixar por último, né? Porque tem esses detalhezinhos aqui entre os dedos. Então eu uso sempre o cotonete, ó. Vou fazendo assim, pintando aqui, ó. Na beira aqui dos dedinhos para não sujar demais, entenderam? Aqui na frente também, eu com todo cuidado, com pincel fino ou cotonete. E vai ajeitando. Agora, para dar brilho, proteção e finalizar, eu vou passar complementos acrílicos. Pode passar complementos acrílicos desse de balde ou resina, né? Que sempre vem nos frasquinhos. Então eu vou usar para cada cor aí o mesmo pincel que eu usei para pintar. Então vou começar pelas partes vermelhas, passar o complementos acrílico aqui com o mesmo pincel que eu usei para pintar de vermelho. Agora eu passo a resina aqui na parte preta, usando o mesmo pincel que eu pintei de preto, né? Como eu já tinha falado, repito de novo. Esse produto aqui, né, o complementos acrílicos, que é quase a mesma coisa da resina que vem no frasco, né? É assim no aspecto leitoso, seca rápido. E quando seca, a peça fica protegida e brilhante. Passa no rabo também, com o mesmo pincel que pintou de tinta preta. Passo nas unhas também com o mesmo pincel que tá sujo de tinta preta, ou poderia ser também com um cotonetezinho. E é isso aí, gente, a peça tem que ser pintada assim.
por detalhe. Se pegar o mesmo pincel e sair pintando tudo, pode... Imagine aí pegar o... Tô passando vaselina aqui no preto e pintar essa parte aqui amarelinha, né? Vai sujar tudo. Isso é possível. Às vezes, agora é só quando a peça está bastante seca. Agora nós vamos para os pezinhos, né? E a perna. Passar o complemento acrílico, ou seja, a resina, com o mesmo pincel que foi pintado aqui de amarelo. Não precisa forçar demais, com a mão suave. Quando terminar de pintar esse lado aqui, de passar o complemento nesse lado, passa para o outro lado. Agora eu passo o complemento acrílico aqui nessa partezinha que eu pintei com esse amarelinho, com o mesmo pincel que foi pintado. Passo nela toda, com a mão suave. Agora com o mesmo pincel que foi pintado de verde, passa o complemento acrílico aqui na barra, né? E aí depois vem por dentro dos dedinhos ali, igual eu fiz no início da pintura, com um pincel fininho ou um cotonete. Ou até assim com esse também, de lado assim, ó. E agora para finalizar, usa o pincelzinho que pintou o bico de amarelo e passa aqui, né? O complemento acrílico ou resina. Tá bom, presidente. O presidente escreveu uma carta muito generosa, porque é privada e eu falarei sobre isso até falar. E é isso aí, galera. Finalizado mais um passo a passo, né? Espero que vocês gostem bastante, né? E tentem fazer, né? Eu deixei aí o passo a passo para vocês, né? Que vocês possam gostarem e, se puder, curtam e se inscreva no meu canal.